olha, por que que o pecado do Adão, ele condena todos os homens? No início do século, no final do século do século quarto e início do século quinto, vai começar a ter uma disputa, tá? Entre dois homens. Deixa eu colocar aqui uma caixinha para arrumar espaço. Entre dois homens. Quem são esses homens? Primeiro homem é o Pelágio. E o segundo homem é o Agostinho. Todos eles vão falar sobre a doutrina do pecado, tá? Só que o que o Pelágio vai falar sobre o pecado? O Pelágio vai dizer assim, ó. Nascemos como Adão. O que o Pelágio vai dizer? O Pelágio vai dizer que todo homem, quando nasce, ele nasce igual a Adão. Ele nasce perfeito. Ele nasce puro e sem a contaminação do pecado. Certo? Isso é o que o Pelágio vai dizer. Só que aí, quando vai passando o tempo e esse homem vai despertando a aurora da consciência, ele vai se apropriar do pecado pelo exemplo da sociedade. Ele vai ver ele vai ver que a sociedade é pecadora. E aí, pelo exemplo da sociedade, ele vai se apropriar do pecado. Mas o Pelágio vai defender que todo homem, quando nasce, ele nasce como Adão. Ele nasce sem pecado. E por nascer sem pecado, ele é completamente capaz de obedecer a Deus. E mais do que isso, ele é completamente capaz de obedecer a Deus e viver para a glória de Deus sem a necessidade de Jesus. É isso que o Pelágio vai defender. E aí o Agostinho vai falar que não. O Agostinho vai defender a doutrina do pecado original. O que o Agostinho vai dizer? O Agostinho vai falar que não. Todos nós somos condenados e sentenciados à condenação por causa do pecado do Adão. E isso ele vai usar a Bíblia, tá? O Pelágio não usa a Bíblia. O Agostinho usa a Bíblia, tá? O Agostinho vai usar o texto que nós lemos, por exemplo, de Romanos, capítulo 5, versículo 18, que por uma só ofensa entrou o juízo, que é a sentença, e a condenação para todos os homens. Então, todos os homens são sentenciados à condenação por causa do pecado do Adão, tá? E aí ele vai falar que o pecado original, ele macula toda a espécie humana. Por quê? Porque todos nós estávamos em Adão como espécie. O Adão é o progenitor de toda a humanidade. E como ele é o progenitor de toda a humanidade, ele transmite o pecado através da semente do pecado. Todos nós recebemos a semente de Adão, tá? Como assim, pastor? Deixa eu explicar uma coisa pra você que não é muito claro pra gente hoje no século XXI. Quem gera é o homem ou a mulher? Vamos dizer que é a mulher, a maioria, né? Mas quem gera é o homem. Por que quem gera é o homem? Quem é que dá a semente? É o homem ou a mulher? Quem dá a semente é o homem, não é o sêmen. Quem dá é o homem, ok? Então, o espermatozoide contém a semente. Então, quem gera é o homem. A mulher, ela vai ser o recipiente, né? Onde a semente vai ser incubada e vai germinar. A mulher é a terra, né? Não tô desmerecendo o papel da mulher, não entendam isso, hein? Mas quem gera é o homem. A mulher, ela vai desenvolver a semente que o homem dá, ok? E é através da semente que o pecado é transmitido. Por isso que a humanidade cai em Adão e não em Eva. Por isso que todos são feitos pecadores em Adão e não em Eva. Todos são feitos pecadores em Adão porque é o Adão que transmite a semente do pecado.
certo? A semente do pecado, ela é transmitida para toda a espécie por meio do Adão. E é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que por uma só ofensa entrou o pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E quem é esse homem? É o Adão. E por que o Adão passa o pecado para mim? Passa o pecado para você? Porque todos nós descendemos do Adão. Todos nós, para você entender, estávamos nas entranhas. Todos nós estávamos nos lombos do Adão quando ele pecou, certo?